Vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no livro de Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo de número 11. Glória a Deus. Estamos em um ano espiritual, né? Estamos no tempo de Deus. Na verdade, hoje é o primeiro dia do ano. Que coisa mais estranha, né? Nós estamos tão enrolados com esse calendário que a gente perdeu a nossa intimidade com o nosso Deus, na verdade. Mas o capítulo de número 11 do livro de Marcos, a entrada triunfal de Jesus, diz assim: quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos dos seus discípulos e lhes recomendou: ide ao povoado que está logo ali adiante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei aqui. Se alguém vos inquirir, por que está fazendo? Por que fazes isso? Replicai: o Senhor precisa dele, e sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram o jumentinho na rua, amarrado em um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram, dizendo: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram e, conforme Jesus os orientava, diante do que lhes permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus. Selaram-no com seus mantos e Jesus o montou. Então, muitas pessoas estendiam seus mantos pelos caminhos e outras espalharam ramos que tinham cortado no campo, tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas mais altas alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Meus irmãos, se nós pegarmos o Velho Testamento e tirarmos tudo, apagar o Velho Testamento da Bíblia, nós não vamos ter Novo Testamento. Se nós apagarmos o Novo Testamento do Velho Testamento, nós não vamos ter uma história completa. É tão interessante que a Bíblia é um só, e as pessoas acabam fazendo divisões nela porque está escrito. Não é nem Novo Testamento e Velho Testamento. A palavra original é Nova Aliança, Velha Aliança e Nova Aliança. E uma coisa interessante, que isso já muda muito para nós. E nós precisamos olhar a Bíblia como um holograma. Sabe, como você entende, nós já temos mais de 5 mil ramificações da Bíblia, ou seja, como se fosse um holograma. São mais de 5 mil links que nós temos na Bíblia, linkando Novo Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento, uma história ali, uma história lá. E esse dia era 10 de Nissan. E nós vemos na leitura que nós fizemos lá no livro de Êxodo, que o Senhor mandou preparar. O Senhor disse lá no livro de Êxodo, lá na saída do povo de Israel, o Senhor disse assim: ó, este mês será para vós, olha só, o primeiro dia do ano. Ele não falou isso? Aos 10 dias desse mês, vocês vão procurar, vocês vão apresentar um cordeiro, vocês vão olhar o cordeiro, observar e achar o melhor cordeiro entre vós. E ao 14º dia do mês de abril,
que é a Páscoa, vocês vão imolar o cordeiro. Vocês vão pegar um pouco desse sangue e passar nas vergas das portas, nos umbrais das portas e na veiga da porta. E é tão interessante isso, porque isso escreve a letra Het do alfabeto hebraico. Se Deus quiser, vocês vão estar fazendo esse curso com a gente, e vocês vão ver quão maravilhoso é. E a letra Het quer dizer proteção ou prisão, né? Prisão para o Egito. O Egito estava preso na mão de Deus. E proteção para Israel. Olha que coisa tremenda. Você diz, ó, não pode quebrar nenhum osso, e vocês devem comer tudo dele. O que sobrar? O que é que vai sobrar? O osso, os nervos, não dá, né, para comer, né? Vocês vão queimar. E vocês devem comer da cabeça para o rabo. Ou seja, surgiu o Seder, a ceia do Senhor. Ou seja, eu não posso pegar e colocar aqui um bolo de massa puba no lugar do pão e caldo de cana no lugar do vinho. Porque ainda que seja algo que está representando, é algo figurado que está representando alguma coisa, representando o corpo e o sangue de Jesus, nós não podemos mexer na fórmula. A fórmula é essa, por isso que é chamado de Seder. Seder, que coisa tremenda, né? E por que comer da cabeça para o rabo? Cabeça é entendimento, meu querido. Não adianta você se alimentar aqui da ceia, isso não vai mudar nada na tua vida. Mas cabeça quer dizer, você deve se alimentar primeiro da mente de Cristo, participando do corpo de Cristo e vindo, mas algumas partes da Bíblia eu aceito, outras não. Ele está dizendo, ou você aceita tudo de Jesus ou nada de Jesus. É tão interessante isso. Agora, passa-se anos, histórias, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, José, Levítico, Samuel, Reis, e vai passando. Quando chega lá no livro de Mateus, o nosso irmão Matitiarro, porque esse é o nome dele, né? Mateus é o nome transliterado. E ali eles erram na transliteração porque eles transliteram o nome. E a gente perde, né? Perde os contextos da Bíblia por causa dessas coisas, né? Porque a transliteração ela só informa, né? A tradução informa, o original revela. E é tão interessante que agora nós estamos no outro texto. Jesus entrando em Jerusalém. A pergunta é, que dia era? Dia 10 de Nissan. E por que Jesus estava entrando em Jerusalém? Porque Jesus é o Cordeiro aprovado, que deveria ficar por 4 dias sendo observado, para que no 14º dia, que é a Páscoa, ele pudesse ser morto. Que coisa maravilhosa é essa? Jesus entra no dia 10. É tão interessante que ele não entra com um cavalo, ele entra com um jumentinho. Naquela época, se um outro rei entrasse pelas portas da cidade com um cavalo branco, ele estava declarando guerra. Mas se esse mesmo rei entrasse em um jumentinho, ele estava declarando paz. Tremendo isso, né? Agora Jesus vai vir num cavalo branco. Eu ficava pensando assim, ele podia vir lá numa Ferrari, podia vir agora no F-35 dos Estados Unidos, aquele mais top, ou daquele de Israel, que só Israel tem. Ele vem num cavalo branco. Cavalo no século? Cavalo? Mas aí a gente entende que Jesus está declarando guerra. Está vindo com
A Bíblia diz: se chama fiel e verdadeiro, e julga com peleja, e peleja com justiça, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e virá com as vestes salpicadas de sangue. Por que ele vai vir lutar contra quem? Na guerra mais top que vai ter na Bíblia. E essa guerra vai estar o Irã lá, viu? E uma coisa interessante nessa guerra, que o mundo vai lutar contra o Altíssimo. Mas quando Jesus colocar os pés, né, ali no Monte das Oliveiras, terça parte dos homens explodirão e morrerão. Olha só. Meu Deus, que coisa tremenda, hein? Mas por que ele estava entrando em Jerusalém no dia 10? Porque ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Mas para ser o Cordeiro perfeito, não só precisava o Cordeiro estar ali, mas o Cordeiro precisava passar por quantos dias? 4 dias de inspeção. E Jesus passou esses 4 dias sendo inspecionado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos romanos, pelo povo. Nesses 4 dias ele foi. E ali, sabe o que acontece? Prendem Jesus. E no Sinédrio, o Sinedrim tem 70 anciões para que se julgue uma pessoa para a morte. Demora uns 40 até 50 dias para declarar que a pessoa deve morrer. Mas de Jesus foi muito rápido. Na mesma noite que ele toma a ceia, ele faz uma mudança. Tinha 4 cálices. 1, 2, 3, 4. O terceiro cálice era o cálice da redenção. E nesse terceiro cálice eles não tomavam. Eles despejavam no chão, porque é o cálice da redenção. O remidor ainda não tinha chegado, que ele queria redimir a Israel. Mas naquela noite Jesus faz diferente. Jesus pega os 4 cálices. Quando chega no terceiro, ele não joga no chão, ele dá para os seus discípulos. Como assim? Mas a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. Então essa lei ele não cumpriu. Será? Mas a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras, o jardim de Getsemane. Não é jardim que a gente pensa não, de flores. O jardim de Getsemane é frutífero. Jardim lá na Bíblia é fruta. Como é que é o nome? Pomar. Pomar. É um pomar. Então a coisa é, subiu no pomar em Getsemane. Qual que era a fruta que tinha lá? Azeitona. E ali produzia o azeite que ia para o templo. Primeiro azeite para o templo. Segundo azeite para acender a luz do templo. Terceiro azeite era para curar chagas. O quarto azeite era para lavar as mãos. E tudo isso, Jesus estava dentro desse cenário profético. E aí pegam Jesus. Mas antes disso, Jesus, lembra que ficou faltando um item de Jesus ratificar? Qual foi o item? O terceiro cálice, que jogava no chão. Pegava o cálice, derramava no chão, porque o remidor não havia chegado. Mas naquele dia, Jesus começou a orar com intensidade. Começa a orar com intensidade. Aí chama os discípulos mortos de cansado. Ele diz: vocês não podem orar comigo nem um pouquinho. Hoje eu não estou precisando de nada. Eu sou Deus, mas como homem eu preciso de amigos. E aí volta e começa a orar. E aí o Senhor manda um anjo para lá. E o anjo ali, e ali Jesus orando. A Bíblia diz que a intensidade dele foi tão forte de oração, que o seu suor se tornou o quê? Gotas de sangue que escorrendo do seu corpo caiu no chão. Eita glória. Ali Jesus estava cumprindo o rito e estava dizendo: aquele sangue, aquele cálice eu entrego
para os deuses sim, porém eu troco, o meu é derramado no chão. Aí ele vai para a casa de Anás, toma um soco, seu sangue cai no chão, ele estava remindo todo o poder, toda a cabeça, todo aquilo que era grande, os sacerdotes, os correios. Jesus já estava morrendo por eles, Jesus, eu estou morrendo por vocês, eu estou remindo os vossos pecados. Aí ele vai, né? E é mandado para Pilatos, é mandado para e aonde ele chega, ele estava dizendo: estou morrendo por vocês. Quando ele vai para a fortaleza de Antônia, que ele toma aquela chibatada, o sangue é espalhado, porque ele toma 2 sequências de 40 mais uma, e ali não tinha mais onde bater, porque ali aquele azorre era um chicote que na ponta do chicote saía várias pontas de chicotinhos, e cada ponta havia ossos, ferro, e ali quando aquilo batia, arrancava. Segundo alguns especialistas, diz que davam para ver os órgãos internos de Jesus trabalhando. Mas ali é derramado uma grande quantidade de sangue, porque Jesus estava derramando sangue para os goíns, para as nações. Roma representava todas as nações do mundo, e Jesus estava espalhando o seu sangue ali. Aleluia. Aí ele vai para a mão de Pilatos, o maior comandante da terra, ali para ele. E Pilatos sabe o que faz? Ele olha para Jesus e fala assim: olha como é que é tremendo, eu não vejo nele nenhum pecado, ele é perfeito. Dá aqui a água, vou lavar as minhas mãos. Aleluia. Pode mandar para os fariseus, porque eles vão crucificar. Ou seja, Jesus recebeu a autorização de que ele era o Cordeiro de Deus. Aí ele vai para a rua, aquela via dolorosa, vai derramando sangue na via até chegar lá. A cruz não era dele, a cruz era de quem? Barrabás, filho do homem, filho de Bar, filho do homem. Quem ia morrer na cruz? O filho do homem. Mas o Filho de Deus tomou o lugar do Filho do homem. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. O plano de Deus é tremendo. O primeiro cordeiro que morria era às 3 horas da tarde. Que hora que Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. Maravilha, né? Cumpriu tudo, né? Meu querido, nós estamos ligando a essa festa. E por que o tempo mudou, pastor Paulo? Porque lá no Egito nós temos um calendário. Eu tenho um curso de calendário, irmãos, porque precisa dar um curso para vocês entenderem. Porque nós estamos tão ligados no calendário gregoriano, que quando fala tempo de Deus, horário de Deus, a gente fica tão doidão. Porque a Bíblia não fala assim, ó, manhã, tarde e noite, mas ele fala, e foi tarde e noite, né? O primeiro dia. É tarde e noite. É tarde e manhã, o primeiro dia, né? Tarde. Começa à tarde, porque o dia de Deus termina no pôr do sol. Ou seja, um dia de Deus ainda termina com luz. Mas nesse calendário abençoado, o dia começa de noite e termina de noite. Mas no calendário de Deus começa de dia e termina de dia. Olha que coisa tremenda. Agora preste atenção. Jesus estava entrando nisso. Entrando no dia 10 de Nissan.
passou os 4 dias sendo vigiado. E aí foi aprovado com que ele não era pecador. Ele não tinha nada. E o que nós vamos fazer com o seu rei? Crucifique, o que vamos fazer com Barrabás? Solte. Precisava soltar, porque Barrabás simbolizava o filho do homem, os homens. Mas o filho de Deus toma o lugar do filho do homem. Que coisa tremenda isso aí, irmãos. E aí Jesus morre, é crucificado, e ao 3º dia ele ressuscita. Porque nós estamos fazendo uma ligação. Mas por que houve uma mudança? A Bíblia diz que Deus salvou Israel com, faz comigo assim, ó, braço estendido. Braço estendido. Ó, estende seu braço. E com mão forte. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus simplesmente entrou na linha de tempo de Israel. Fala assim, os outros povos, vocês têm a sua linha de tempo. Mas a partir de agora, Israel começa a contar a partir daqui. Porque foi aqui que tudo começou. E é aqui que vai começar. Começa com o quê? Com a libertação de Israel do Egito. Aleluia. A minha vida e a tua vida começa quando? Quando eu nasci? Não. Mas quando eu aceitei Jesus. A minha vida de verdade só vai ter um up. A minha história só vai ser mudada quando? Quando eu fui liberto do Egito. Eu recebi o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Cristo, o Messias, como meu Senhor e meu Salvador na minha vida. E aí o Senhor declara, para vós, olha só, está escrito isso lá, para vós. Para vós. Ele não está dizendo assim, a partir de agora toda a terra, mas ele está dizendo para Israel, a partir de agora, para vocês, está claramente o texto. Esse dia é o primeiro dia do ano, 1º de Nissan. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E nós estamos ligados a isso. E aí nós precisamos aguardar o Senhor. Por quê? Olha lá. Que diz em Deuteronômio 16:1. Quem pode ler para nós? Deuteronômio 16:1. Eu vou encerrar aqui. Mas tudo está ligado, meu querido. Tudo está conectado. O que está falando aí? Deuteronômio 16:1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib, de noite, o Senhor teu Deus tirou-se do Egito. Está vendo? O mês de Abib é o mês de Nissan. Nissan é um nome babilônico. Abib, que está errado na nossa Bíblia, não é Abib, é Aviv. Né? Aí quem faz hebraico sabe por que Aviv e não Abib, né? Mas aí é Aviv, é a primavera. E sabe o que acontece na primavera? No ramo astronômico? Todos os planetas mudam de ângulo para que o Sol bata na bola da Terra. E pela primeira vez no ano nós temos um dia de 12 horas. Chama um fenômeno chamado primeiro equinócio de primavera. E aí nós vamos ter o segundo equinócio, sabe aonde? Daqui 7 meses, no começo das outras festas, que é a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas. É tão tremendo, e Deus muda lá em cima. E esse dia aqui é chamado de Moadim, tempos determinados. Deus determinou esse tempo para que o povo se apresentasse diante dele, para que nós possamos estar diante do Criador. Esse culto não foi a Comec que preparou para vocês.
esse culto foi Deus que nos preparou para estar aqui, foi Ele que preparou para estar. Assim como Ele chama Faraó, Ele chama Moisés para entrar na Faraó, Ele não diz assim: Faraó, vai, ou Moisés vai até Faraó. Não, Ele fala assim, ó: Moisés, vem. Como assim? Que Ele diz vem? Ou seja, Deus já estava lá. Deus já estava lá com o Faraó. E Moisés não era um embaixador lá. Moisés era a extensão da boca de Deus. E nessa noite nós estamos sendo uma extensão de Deus. Para que o Senhor possa nos abençoar. Estamos ligados, irmãos, na história do nosso Senhor. Porque na festa da Páscoa, Cristo é o Cordeiro Pascal. Na festa dos asmos, Ele é a amargura da vida dele. É os 7 dias, desde Israel saindo da porta do Egito e passando, chegando no Mar Vermelho. É os 7 dias dos asmos, pães sem fermento, que simboliza ali amargura com ervas amargas. Tudo é conectado. E nós estamos na presença desse Deus hoje. E se Ele falou para nós estarmos aqui, independente do que nós vamos e nós estamos passando, eu nunca vi alguém chegar na presença de Deus e Deus não abençoar esse alguém. Deus tem uma bênção para nós, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, o curso de calendário dura em média de uns 7 meses. É muito importante você saber. Eu sei que o Velho Testamento é a sombra de Cristo. Mas para mim entender o que é essa sombra, eu preciso detalhar essas sombras. Para mim olhar para Cristo e dizer: não acredito que tu fez isso. Eu não acredito que o Senhor fez isso. Dentro do Egito, Deus declarou: vocês serão reinos de sacerdotes e reis e nação santa. No português a gente não vê nada, mas no hebraico ele fala reino de sacerdotes e reis, Kohen e Melech, reis, sacerdotes, e goins, nação santa. Só que goins, ou goi, quer dizer gentios santos. Lá no Egito, nesse dia, hoje, Deus já estava profetizando a igreja do Senhor na terra. Graças a Deus, obrigado. Oh, Jesus, que maravilha. Você precisa entender que quanto mais você compreende as Escrituras, meu irmão, não tem jeito. Você vai ficando maravilhado com as coisas de Deus. Eu tenho certeza que a fé explode. O amor ultrapassa os limites. E a nossa dependência desse Deus foi: meu Deus, como é que tu fez esse plano? Obrigado, meu Deus. Eu quero declarar que esse mês é chamado Abib, porque é o mês dos grãos, inícios de milagres. Eu quero declarar sobre você nessa noite: inícios de milagres. Eu quero declarar sobre você, irmãos, e não tem como. Se eu subir de nível espiritual, tudo que está atrelado em mim, eu carrego para cima. Não tem como. É minha vida especial, minha vida financeira, minha vida emocional, minha vida saúde. É tudo que está atrelado em mim. É eu como pai, eu como esposo, eu como esposa. Irmãos, tudo que está atrelado sobe de nível. Aleluia. Glória a Deus. Sobe de nível. Então nessa noite eu quero entregar uma bênção para você.
E essa bênção, nós só entregamos essa bênção em hebraico em hoje, na Páscoa, nos Asmos, no Pentecoste. Aí passa 7 meses, a gente entrega a bênção em português. Mas Yom Teruah, que é as trombetas, bênção em hebraico. Yom Kippur, bênção em hebraico. E Sukkot, que é os tabernáculos, a bênção em hebraico. E nessa noite eu vou entregar a bênção que os Kohen, que os sacerdotes entregavam para o céu. E preste atenção numa coisa antes de você ir embora. É rápido, nós vamos terminar agora. Mas o Senhor diz: quando os filhos de Arão pronunciarem estas palavras, o meu nome estará no meio do meu povo. Oh, Ramassúria. Aleluia. Receba essa bênção em nome de Deus. Está pronto aí, Júnior? Tá. Não bota para rodar. Eu gostaria que você não fechasse os olhos, mas que você olhasse a letra disso, porque eu vou cantar em hebraico e lá está a letra, para você ver. Você recebe essa palavra na sua vida? Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, os teus braços estendidos, Ele entra no meio da linha do tempo da nossa igreja e dos irmãos que estão aqui. E com mão forte, o Senhor nos livrará poderosamente. E colocará, Senhor, todos os deuses desse Egito agora de joelho na tua presença, Pai. O Senhor nos livrará, porque nós temos o sangue de Jesus Cristo passado na porta dos nossos corações. E a partir de agora, Pai, nós declaramos que o Senhor está na nossa linha do tempo, e tudo que vier a acontecer, os homens não podem fazer nada, os homens não podem alterar nada, a história não pode alterar nada, porque a partir de agora estamos debaixo da linha do tempo do Senhor. Como o Senhor disse: para vós é o primeiro dia do ano, e para vós eu declaro inícios de milagres em nome do Senhor Jesus.
Estende a sua mão assim. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, espiritualmente nós estamos ligados a Ti agora, nesse alinhamento espiritual, e que o Senhor possa nos dar vitória em Cristo Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Que digam amém. Dê uma salva de palmas. Encerramos em nome de Jesus.